Aula 1. O que é envelhecer? Curso. Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. Entendendo a realidade das perdas e a esperança em Cristo. 1. Introdução. Uma pergunta simples, mas profunda. Se alguém perguntasse, o que é envelhecer? Muita gente responderia, é perder a saúde, é enfraquecer, é acumular dores. Mas a Bíblia nos ajuda a ter uma visão muito mais completa. Hoje, nesta primeira aula, vamos entender o envelhecimento como um processo de perdas, sim, mas também como uma preparação para um grande ganho em Cristo. 2. O envelhecimento começa no Éden. A Bíblia explica por que envelhecemos. Quando Deus advertiu Adão, disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 2:17. E depois da queda, tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. A partir daquele momento, o ser humano passou a experimentar morte espiritual, morte física e, finalmente, a possibilidade da morte eterna. E dentro desse processo, veio o envelhecimento, essa caminhada lenta de desgaste. O apóstolo Paulo descreve isso quando diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 2 Coríntios 4:16. Ou seja, o corpo está se deteriorando. E isso se torna mais evidente na velhice. 3. Quais são essas perdas que o envelhecimento traz? Aqui está um resumo claro, pastoral e direto. 1. Perda da força e da saúde. A velhice traz fragilidade, cansaço, dores, lentidão na recuperação, risco de doenças, alterações no sono, limitações físicas. Às vezes o corpo nos surpreende com um diagnóstico duro, e isso gera medo, especialmente em quem já viveu bastante. 2. Perda de habilidades. Coisas simples, antes naturais, se tornam mais difíceis, mais lentas ou até impossíveis. A perda de visão, audição, equilíbrio, habilidade motora. O corpo reage diferente e isso mexe com a autoestima. 3. Perda de independência. Atividades como trocar uma lâmpada, dirigir, carregar compras, administrar a casa, vão se tornando mais desafiadoras, e muitos idosos lutam com o sentimento de ser um peso, mesmo que a família não pense assim. 4. Perda de relações. Essa é uma das perdas mais dolorosas. Com o tempo, amigos partem, familiares se vão, o cônjuge pode falecer e a solidão se torna real. A Bíblia reconhece isso. Em Eclesiastes está escrito, virão anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Eclesiastes 12:1. Há dias difíceis, e Deus sabe disso. 5. Perda de papéis e utilidade. Ao se aposentar, muitos pensam, meu tempo passou, já fiz minha parte na igreja. Agora, os jovens cuidam disso. Mas isso é apenas metade da verdade. Mais adiante no curso, veremos que a velhice é uma fase de grande utilidade espiritual. Mas, por enquanto, é importante reconhecer que esse sentimento de perda é real. 6. Perda financeira. Com menos renda e mais gastos, especialmente com saúde, surgem preocupações, medos, inseguranças, e muitos vivem perguntando, será que eu vou conseguir continuar? Será que eu terei o necessário? 7. A última perda, a proximidade da morte.
A velhice nos lembra diariamente: não somos eternos neste mundo. Alguns idosos se angustiam. Como vai ser? E minha família? Eu estou preparado? Tudo isso faz parte do processo. 4. A Bíblia não esconde essa realidade. A fé cristã não é negação da dor. A Bíblia descreve um mundo que sofre, envelhece e geme. Toda a criação geme e nós mesmos gememos. Romanos 8, 22, 23. O corpo atual é chamado de corpo de humilhação. Filipenses 3, 21. Ou seja, o envelhecimento é uma parte dolorosa da realidade humana. E o cristão não precisa fingir que não sofre. Mas a Bíblia também revela uma verdade maior. Sim, envelhecer é perder. Mas no Evangelho, toda perda abre caminho para um ganho maior. Paulo completa: contudo, o nosso homem exterior se corrompe. 2 Coríntios 4,16. Enquanto o corpo enfraquece, o espírito amadurece. Enquanto capacidades diminuem, a fé se aprofunda. Enquanto relações se encerram, o céu se aproxima. Enquanto a morte parece avançar, a vida eterna se torna mais real. Cristo não apenas nos salvou, Ele exaltou a humanidade, levando-a à presença do Pai. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Em Cristo, o idoso não está descendo, está sendo preparado para subir. Não está apenas perdendo, está se aproximando do maior ganho da vida. 6. Conclusão. A velhice tem perdas, mas no Evangelho há esperança. Sim, envelhecer é difícil. Sim, as perdas são muitas. Mas o cristão pode dizer com o coração firme: eu sinto a dor das perdas, mas eu vivo na esperança da glória. O envelhecimento é marcado pela queda, mas também é iluminado pela redenção. E neste curso, nós veremos que a velhice não é um castigo, não é o fim, não é inutilidade, não é abandono. A velhice é uma fase de frutos. Como diz o salmista, na velhice ainda darão frutos. Salmo 92, 14. E é isso que vamos aprender juntos: como envelhecer com sabedoria, esperança e utilidade diante de Deus.